Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, aluno! Olá, aluna EAD Unifatece, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula ao vivo da disciplina de Agricultura de Precisão. Eu sou o professor Antônio Ortiz e estou aqui hoje para mediar a aula com o professor André Adrian, que falará sobre agricultura de precisão. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Obrigado, professor Antônio. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, pela Unifatece, né, que está proporcionando isso. Eu vou pedir, por gentileza, para que os alunos eles desliguem o microfone para não dar interferência na apresentação. Aí, professor Antônio, eu vou colocar a apresentação, aí você me fala se está visualizando, tá bom? Ok. Então, tá bom. Mais uma vez, pessoal, boa noite. Agradeço a instituição pela oportunidade de estar contribuindo um pouco aí da nossa experiência de campo, né? E o assunto que eu venho tratar com vocês hoje é sobre agricultura de precisão. Eu sou o professor André Felipe Andrian, sou engenheiro agrônomo formado pela UEM, tenho mestrado em produção vegetal também pela Universidade Estadual de Maringá e agora também sou doutor em produção vegetal com ênfase em irrigação de precisão também pela UEM. Sou professor conteudista e professor de EAD da Unifatece. Então, pessoal, eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas conceituando o tema da aula, né? Porque isso facilita o nosso entendimento acerca do assunto. Então, de acordo com o mapa, né, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a agricultura de precisão ela é caracterizada como um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva. E ela visa o aumento do retorno econômico e a sustentabilidade e a minimização do efeito ao meio ambiente. Então, assim, pessoal, não tem como você falar de agricultura de precisão e deixar de lado a variabilidade espacial, porque a variabilidade espacial ela é o ponto-chave da AP, né, da agricultura de precisão. A AP, ela parte do princípio que um espaço, uma área produtiva, né, ela não é homogênea, então ela tem que ser analisada de acordo com as características de cada ponto levantado. Então, a gente parte do princípio que existe uma variabilidade nesse espaço, porque ele não é homogêneo.
E aí, pessoal, a variabilidade espacial ela pode ser aí dividida em 3 tipos, né? Nós temos aí os atributos fixos locais, que eles não são facilmente alterados, então ele pode ser em relação à textura do solo e à profundidade desse solo. Então vamos lá recapitular o que seria a textura. Seria aí os níveis de teores de areia, silt e argila. Então a gente sabe que dependendo da quantidade desses fatores, desses elementos, nós temos um solo com uma característica mais argiloso, que pode reter mais água, e um solo mais arenoso, que ele não tem uma capacidade de retenção tão eficiente quanto um argiloso. Isso já é uma característica que contribui para a definição desses pontos. Atributos persistentes locais. Esses atributos eles podem ser alterados porque ele está relacionado com a parte química desse solo. Então a gente tem o pH e nutrientes. Então se vocês observarem ali nessa figura na direita de um trabalho de Richard, ele mostra a variação do potássio numa área de cultivo. Então, ele realizou pontos amostrais, seja aleatório, ou em grade, ou de forma de célula, ele realizou essas amostras, né? E tão importante quanto a coleta adequada dessas amostras é a sua georreferenciação. Então, ele georreferenciou essas áreas para poder plotar e formar esse mapa. Aí, por fim, nós temos os fatores estacionais de curta duração. Esses fatores, eles também são imprescindíveis e eles compõem também essa variabilidade espacial. Então, o que são esses fatores estacionais? É o clima da região. Então, uma área que muitas vezes ali próximo do inverno, ela é uma área que é propícia à geada, essa área ela também pode ser marcada e plotada também num mapa, né? As doenças foliares ou pragas, e aí não são algo fixo, né? Então aí tem anos que tem uma incidência maior de pragas, em períodos que tem índice de precipitação elevado, então você tem um índice de doenças também foliares mais presentes em determinada área. Então, tudo isso contribui para que você visualize essa área como não homogênea, mas como uma heterogeneidade que há nessa área. E aí, falando um pouco do surgimento da AP, da agricultura de precisão, de acordo com alguns pesquisadores, os primeiros passos da AP foi lá nos Estados Unidos. Alguns pesquisadores norte-americanos da Universidade de Illinois, eles orientavam para que os produtores, eles desenhassem à mão livre mesmo as áreas da sua propriedade que havia diferenças de pH. Então, com isso, os produtores eles sabiam que algumas áreas que tinham um pH muito baixo, que era uma área ácida, ali possivelmente tinha a presença de alumínio, presença de ferro, né, de elementos aí de metais pesados. E uma área mais alcalina, ela tinha ali a presença de outros elementos. Então, esses produtores, eles realizavam de maneira empírica, né, aí não tinha o uso do GPS, mas eles conseguiam aí realizar esse mapeamento. Interessante, pessoal, que aí antes de 1950, a agricultura ela é tida como uma agricultura de subsistência. Então, basicamente, era utilizado a força braçal e a utilização de animais, né? A partir aí da década de 50,
houve a Revolução Industrial e com isso ela trouxe o quê? A mecânica, né? Então, a mecanização para a área agrícola. E aí ela é dita como agricultura 2.0. A produção ela aumentou, uma vez que nessas propriedades começaram a fazer parte os maquinários e também o uso de agroquímicos. Tanto é que, nesse período do uso de agroquímicos e de implementação agrícola, ela é também chamada de Revolução Verde, né? Então, ela está aí classificada como uma agricultura 2.0. Na década de 80, pessoal, o sistema GPS, Sistema de Posicionamento Global, ele foi desenvolvido pelo Exército Norte-Americano. Então, a finalidade era para fins militares. Só a partir da década de 90 que esse sistema ele passou a ser utilizado aí pela sociedade civil. E não demorou muito, esse sistema já foi implementado na agricultura. Então, pode-se dizer que a agricultura 3.0 foi o surgimento da agricultura de precisão de fato, né? E a biotecnologia. Em 2015, o que nós estamos vivenciando aí é o barateamento da fabricação de sensores ópticos, sensores de temperatura, né, de umidade, e com isso também facilitou a compreensão das condições do campo. Então, essa rede de sensores e imagens de satélite, elas compõem a agricultura 4.0. Alguns artigos aí mais recentes já dizem que nós já estamos entrando na agricultura 5.0. E o ponto principal dessa agricultura 5.0 é a autonomia dos maquinários agrícolas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E como que surgiu, então, a agricultura de precisão aqui no Brasil? Ela ocorreu um pouquinho mais tarde, aí foi no período mais ou menos de 2000, 2001. Foi através de uma parceria com o Instituto de Pesquisa de São Paulo, com usinas de cana-de-açúcar. Então, inicialmente, era mais para monitoramento de produtividade. Como vocês podem até observar aqui nessa primeira imagem da tela, esse sistema, ele basicamente, ele direciona o operador no trajeto que ele deve passar. Mas esse sistema aí com o monitor, ele já é um pouco mais recente, porque os primeiros sistemas que ele auxiliava o operador para ele percorrer o trajeto, né, correto, ele era semelhante um modem, sabe? Modem de internet que tem aquelas luzinhas. Então, à medida que aquelas luzes elas iriam se acendendo ou para o lado de esquerdo ou direito, o operador ele realizava o esterçamento do veículo e adequando o trajeto. Esse sistema era chamado de barra de luzes, né? E aí depois do surgimento da TV, né, da tela. E aí eu não poderia deixar de falar os benefícios da agricultura de precisão, né? Então, um dos principais benefícios que nós temos é a melhoria do uso de insumos, né, do uso de adubo, de defensivos. Por quê? Uma vez que nós tratamos essa área não como homogênea, mas com características, né, particulares em cada ponto que foi mostrado, então, ao fim das contas, nós iremos aplicar esses insumos de maneira adequada. E aplicando de maneira adequada, muitas vezes a gente tem até redução do uso desses insumos e a perda dele, seja por volatilização ou por lixiviação. Uma vez que utilizamos menos insumos, a gente tem um menor custo também de produção, custo de frete, né? Em relação à maior longevidade do solo.
fazendo uma aplicação, por exemplo, para o controle de alguma praga, e essa aplicação ela for de maneira assertiva, no ponto de maior foco, né, dessa praga na área, dando maior atenção, isso evita até de fazer uma segunda aplicação. Então, uma segunda entrada na área com o trator, ele poderia potencializar a compactação desse solo. Então, você evita essa compactação, né, da parte física. Da parte química, você não realiza o excesso de adubação, que pode resultar numa fitotoxidez na planta. Então, você acaba minimizando os impactos ambientais também, você tem uma maior eficiência no controle dessas pragas, porque a dosagem ela será de acordo com a concentração dessa população de pragas, né, na área. Contrapartida, você tem aí uma maior produtividade agrícola, possibilita o produtor ele ter uma maior clareza para tomadas de decisões e um melhor controle da gestão agrícola, né, da propriedade. Aqui eu achei um assunto interessante de um artigo e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Esses países aí na coluna esquerda, eles são os principais produtores agrícolas de N produtos, soja, milho, de carne, arroz. E o que tem que esses países, eles são tão competitivos, né, e são tão eficientes na sua produção? O que está por trás disso é agricultura de precisão. Então, olha só, de acordo com o Ministério da Agricultura chinês, em 2019, havia mais de 2.500 empresas agrícolas no país. Esse setor cresceu 70%. Então, 2.500 startups ligadas e voltadas para o setor agrícola, em 2019, estavam presentes na China. Então, a China, ela está buscando hoje uma independência de máquinas de software. Tanto é que vocês observam aí que a China, ela sempre está enviando foguetes, né, satélite, ela não quer depender da tecnologia norte-americana, né? E falando nos Estados Unidos, aí eles vêm em segundo lugar, né, de acordo com uma pesquisa aí da MC Kinsey Company, cerca de 95% dos agricultores norte-americanos, eles usam alguma tecnologia de agricultura de precisão. E mais de 30% investem significativamente em tecnologia. E aí tem até uma curiosidade, a Microsoft e a Amazon estão entrando nesse mercado agrícola, né? Essa mesma empresa de pesquisa, ela realizou uma pesquisa aqui no Brasil e ela viu que pelo menos 47% dos produtores agrícolas usam alguma tecnologia de alta precisão, né? Pelo menos eles utilizaram na safra de 2019. Lendo alguns artigos, a gente pode observar que um dos principais entraves para a entrada da tecnologia em algumas propriedades brasileiras é justamente a falta de conhecimento desses produtores e a falta de... eles não se sentem seguros, né? Então, eles não são propensos a mudanças. Então, esse empecilho acaba por restringir o crescimento da agricultura brasileira. Mas, se a gente parar para pensar, o Brasil, mesmo com 47% dos produtores brasileiros, nós ainda somos uma potência. Imagina se nós tivermos 95% dos agricultores nessa agricultura digital, né? Então, realmente o Brasil ia se firmar por muitos anos como o celeiro do mundo. Um país que ele já compreendeu que ele tem que desenvolver a sua tecnologia é a Índia.
A Índia, pessoal, só em 2014 e 2019, ela já investiu 1,7 bilhões de dólares. E eles estão investindo em pesquisas de máquinas e software. Não muito diferente, a Rússia ela também entrou nesse mercado, né? Então, em 2020, apenas ela já investiu e movimentou 5 bilhões de dólares. E o interessante é que a Rússia ela está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial. Então, os veículos eles passam a ser aí totalmente autônomos, né? E uma empresa pioneira russa, que é a Cognitive Technology, ela está trazendo no mercado uma colhedora que ela permite a detecção seja de alteração do relevo, né, algum obstáculo, pedra, árvores, e ela evita. Então, essa tecnologia é basicamente, vamos dizer assim, meio que uma cópia da Tesla, mas é uma tecnologia totalmente desenvolvida pela Rússia, né? Eles estão desenvolvendo essa técnica. Aqui, pessoal, eu trouxe esses slides para mostrar basicamente quais são as ferramentas básicas que compõem um trator, que ele possui um sistema de GPS para operação. Então, ao menos 5 itens está presente nesses tratores. Eles possuem um receptor GNSS, ele possui um computador de bordo, sensores, né, inercial, ele possui uma válvula atuadora da direção, então essa válvula ela está acoplada na caixa de direção para realizar o esterçamento, e também existe um sensor para aferir esse ângulo do esterçamento, né? Esterçamento em relação ao rodado do trator. E os sensores, ele está muito presente na AP. Tanto é que nós temos aí um assunto especialmente disso, que é o sensoriamento remoto. Então, o que é o sensoriamento remoto? Nada mais é do que você monitorar uma área remotamente. Para você monitorar essa área e para você ter uma ideia quais são as condições dessa área, aí você você utiliza alguns sensores, né? Então, por exemplo, nós temos aí o Landsat 8, né, o Landsat 7, que ele tem, acho que 12 camadas de bandas espectrais. Essas camadas, conforme você seleciona essas camadas, ela gera uma imagem com uma coloração diferente, como vocês podem observar ali na figura da direita. E cada coloração, ela vai expressar uma condição daquela área, né? Seja uma área que tem uma vegetação, que esteja ou com uma deficiência nutricional, ou hídrica, ou presença de rios, de lago, né? Esses sensores e esse conjunto dessas bandas espectrais, elas conseguem transmitir essa informação. E aí vamos falar um pouco dos sensores. Em 2017, uma empresa holandesa, ela desenvolveu um sistema de detecção de plantas daninhas, né? Então, como vocês podem observar aí na figura da direita, na barra de pulverização foi colocado um sensor óptico. Então, ele consegue identificar a presença de planta daninha. E como é que funciona isso? Vamos relembrar um pouco da parte da física. Todo objeto, ele reflete uma luz, né? O que dá a forma desse objeto e que dá principalmente a cor desse objeto é o comprimento de onda que esse objeto ele reflete. Então, assim, pessoal, é como se fosse uma impressão digital, né? E a planta, ela tem isso. E você consegue identificar uma planta por essa reflectância, né? Por essa impressão digital, né? Esse comprimento de onda. Então, esse sensor, ele é capaz de identificar
a clorofila das plantas, né? E ele realiza a aplicação do herbicida. Alguns trabalhos vêm mostrando que houve uma economia de 99% da aplicação do herbicida. Por quê? O sensor, ele detectando a planta, ele vai acionar o pulverizador e vai pulverizar apenas na planta, ele não vai pulverizar em área total, né? Então, assim, eles obtiveram resultados excelentes em áreas que poderia haver a resistência do glifosato. Então, ela é uma arma que pode ser usada para reduzir essa resistência do glifosato. Atualmente, esse sensor, essas empresas, elas acabaram aperfeiçoando o seu sistema, né? Então, como a gente pode observar ali, a Save Farm, ela possui a pulverização seletiva, né, que ela é semelhante ao que a primeira desenvolvida, né, como eu disse no slide anterior, que nada mais é que o sistema ele faz a leitura, né, ele identifica o solo e a planta, e ele faz a aplicação aí em jato dirigido, só na presença da planta. Já existe aí até um outro sensor, que ele é chamado de verde sobre verde, e aí entra a inteligência artificial. Esse sensor óptico, ele é capaz de identificar, seja para diferentes tonalidades ou até a conformação dessa folha, né? Ele é capaz de identificar a planta que é da cultura e a planta daninha. E aí ele consegue fazer aplicação especificamente na planta daninha, né, no alvo desejado. E aí nós temos também um outro sistema que é chamado de taxa mínima. O que é esse sistema? Nada mais é do que a aplicação, ela não num volume de cauda único, né, para a área total. Ela vai variar de acordo com a área mostrada. Então, um exemplo, se você tem uma incidência de pragas e há um ponto de maior foco, você pode utilizar aí, de acordo com a bula, a dose máxima. E áreas que não há tanta incidência da praga, você pode usar a dose mínima. Então, esse sistema ele permite você realizar essas diferenças, quantidades de aplicação. E no modo convencional, né, área total, aí você aplica o mesmo volume de cauda para a área total. E ele, como posso dizer, ele tem um sistema que ele detecta se há algum entupimento nos emissores, né? Mas isso é algo que até hoje os autopropelidos que não têm esse tipo de sistema, ele mostra, né, se há algum entupimento. Até aqueles pulverizador de arrasto, através do manômetro você também consegue aferir, mas é algo assim de maneira manual, você tem que descer do trator, tudo. Esse sistema ele já disponibiliza tudo na tela do painel lá do operador. Falando aí também no sensor no sensor óptico, a Ihara, ela lançou um equipamento chamado N-sensor. Esse N-sensor, ele mede a reflexão da luz da cultura. Então, lembra que eu disse que todo objeto ele tem uma impressão digital, ele reflete? E esse sensor ele consegue captar a deficiência nutricional de nitrogênio, porque ele consegue medir a reflexão do espectro nas bandas específicas, né, relacionada ao teor de clorofila. Então, vamos lembrar lá de nutrição. Quais são as características de uma deficiência nutricional de nitrogênio? O amarelecimento, né, a clorose. E onde que ocorre? Nas folhas mais velhas. Então, o nitrogênio, ele é um elemento móvel também dentro da planta. Ele vai deslocar o nitrogênio, que ele está armazenado nas folhas mais velhas, para as folhas mais novas. Então, eles
fica evidente nas folhas mais velhas essa clorose. E esse sensor ele consegue captar, né? Como vocês podem observar ali na imagem, ele já tem até um sistema atrás para distribuição a lanço de ureia. Então, à medida que o trator ali, o equipamento, o N-sensor, ele detecta uma área que há uma carência de nitrogênio, consequentemente, ele faz ali uma adubação maior em relação aos demais pontos. O que isso trouxe, né, de acordo aí com a descrição da empresa, das pesquisas? Uma economia de nitrogênio de até 14%, né? A vantagem disso é que você tem uma menor redução também da volatilização desse nitrogênio. Entretanto, os custos ainda eles são elevados. Então, é como eu havia dito, infelizmente, no Brasil ainda como não há pesquisas de ponta para desenvolver sensores, principalmente esses sensores de alta tecnologia, isso acaba encarecendo esse produto e tendo, então, que importar. Outra ferramenta importantíssima para a AP é agora o surgimento dos nanofertilizantes, né? Então, o que são esses nanofertilizantes? Eles são fertilizantes em granulados, mas micro granulados, nanômetros, sabe? E eles são constituídos por polímeros semipermeáveis e de liberação lenta e controlada. Então, existem até algumas empresas que elas desenvolveram esses nanofertilizantes com os macro principal, né, os macroelementos, NPK, e eles são revestidos pelos micronutrientes, né, boro, zinco. E o que acontece? Você acaba disponibilizando de maneira simultânea para a planta esses elementos, né? E o fator interessante desses nanofertilizantes é a sua liberação controlada e selenta. Então, isso garante que a planta ela vai conseguir assimilar esses nutrientes. Então, a taxa de lixiviação, né, se fosse utilizando aí um adubo de potássio ou de volatilização do nitrogênio, ela acaba a ser bem menor. A disponibilidade desse nanofertilizante para a planta, ele vai depender aí de dois fatores, que a gente fala, os fatores físicos e os fatores químicos. Então, os fatores físicos, eles estão relacionados ao confinamento desse fertilizante nessas lamelas nanométricas, então, da parte física do material, para que ele se misture no meio, né, no solo, e na parte química do solo. Então, ele está relacionado aí às cargas, né, de CTC do solo. A vantagem desses nanofertilizantes, de acordo com algumas pesquisas, é que você utiliza menos fertilizante. Então, uma vez que você tem um fertilizante com maior eficiência, né, de aplicação e maior eficiência de assimilação dessa planta, você reduz o seu volume de aplicação. Reduzindo o volume, consequentemente, você tem a menor exposição desse elemento no meio ambiente, que pode ser degradado, né, e ser perdido, e você também tem uma redução do frete, né, em termos aí de custo de compra e de transporte desse fertilizante. Uma das principais aí, ferramentas utilizadas na agricultura de precisão é a semeadura em taxa variável. E aqui eu trouxe novamente aquela figura ali da análise de potássio, porque ela permite, né, através desses sistemas, a gente alterar o stand de plantas numa área. Então, se você tem uma área que ela
ela é responsiva, que ela é uma área com uma alta fertilidade, você pode utilizar um espaçamento menor entre plantas, né? Porque, consequentemente, você não vai ter uma maior competição por nutriente, uma vez que ele está de maneira adequada, né? Em contrapartida, se você tem aí uma área deficitária de algum nutriente, você pode fazer a regulagem da semeadura de maneira que as plantas elas ficam mais espaçadas uma à outra, né? Isso pode se refletir em economia do custo da semente. Entretanto, pessoal, a semeadura em taxa variável, ela pelo menos ela depende desses 5 fatores. Então, primeiro, característica desse híbrido. Esse híbrido, ele permite um adensamento, um espaçamento menor, né? Ele permite em relação ao solo, a característica desse solo, né? Em relação ao clima, é uma área sujeita a geada ou não, né? E o histórico de produtividade. Aqui, o histórico da produtividade, ele é um dado muito importante, porque muitos produtores, para dar início à agricultura de precisão, ela é embasada no histórico de produtividade. Então, por exemplo, se você tem um mapa da área e você tem os pontos de talhão de maior produtividade e de menor, já é o ponto de partida para você realizar as análises dos primeiros pontos amostrais, né? E aí você vai definir se você vai fazer esses pontos amostrais em zigue-zague ou em grade, em célula, né? Mas o histórico da produtividade, ele é fundamental para que você consiga extrair mais informações, né? Ter o seu ponto de partida para extrair mais informações dessa área. E também fatores econômicos, né? Se for viável realizar essa semeadura em taxa variável, dependendo do talhão da área. Em relação a máquinas autônomas, pessoal, eu não sei se alguém viu aí nas últimas semanas, veio aqui para o Brasil uma máquina alemã. Ela foi até apresentada como fosse um agri-show, sabe? Lá na Alemanha, e essa empresa, ela inovou totalmente o design de máquinas, né? Ela está aqui no Brasil, ele é um protótipo, ele é totalmente autônomo, mas o formato dela não é nada convencional. Eu até vou mostrar esse vídeo aqui do canal Agro é Bruto. Ele mostra bastante curiosidades do mundo do agronegócio. É interessante vocês seguirem. Vamos acompanhar o vídeo? Seria incrível se tivesse apenas uma máquina e ela conseguisse fazer tudo que o produtor precisa no campo, você não acha? Pois bem, essa tecnologia já foi inventada. A marca alemã Nexate combina uma grande variedade de máquinas agrícolas em um único sistema. Com isso, o equipamento faz desde o preparo do solo, plantio, aplicações de defensivos e realiza a colheita. E você vai conhecer agora como esse, digamos, trator faz tudo, executa todas essas funções. Mas antes, deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe com aquele seu amigo ou familiar que gosta de conhecer sobre esses maquinários do agro. Com o que chama de Revolução Próxima, a máquina foi uma das grandes premiadas da Agritécnica em 2022. Maior feira do mundo de tecnologia e engenharia agrícola, que ocorre em Hannover, no norte da Alemanha. Na Nexate System Tractor, as ferramentas ou implementos para o trabalho na lavoura são transportadas em vez de serem puxadas, como de costume, e para trocar de módulo ou função, uma pessoa consegue fazer tudo sozinha em menos de 10 minutos. Isso aumenta a eficiência em comparação com combinações de tratores.
Na versão de 14 metros, 95% de toda a área cultivável nunca sofre compactação, devido ao sistema que abre um alto potencial de rendimento com boa proteção do solo e do meio ambiente, além do peso da máquina ser menor, em até 40% menos. A máquina de trabalho foi concebida como autônoma, sem operador, com um sistema de sensores que avaliam o ambiente e uma cabine que pode ser girada em até 270 graus para o monitoramento do processo. Também é possível ter a condução manual do veículo durante o transporte. Os dispositivos integrados são acomodados entre as 4 grandes unidades de fita alimentadas eletricamente, que podem ser giradas 90 graus para viagens na estrada. A máquina é elétrica e atualmente os geradores são alimentados por 2 motores diesel de 550 cavalos, controlados de forma independente, mas o sistema já está preparado para operação com célula combustível, com hidrogênio verde. Com isso, as emissões de CO2 são 50% menores. Com módulo de colheitadeira integrado, a máquina atinge rendimento de grãos de 130 a 200 toneladas por hora. Com o novo conceito de debulha, é utilizado um rotor axial de 5,8 metros de comprimento, disposto transversalmente ao sentido de marcha. Isso atinge cerca de 2 vezes o desempenho de debulha das máquinas convencionais e cria as condições para uma distribuição uniforme de palha com 2 picadores, mesmo com uma largura de corte de 14 metros. Um armazenador de grãos de 36 metros cúbicos está disponível para que a colheitadeira não precise de um veículo de carga acompanhando. A taxa de descarga alta faz com que o processo leve apenas cerca de 1 minuto. Ainda segundo as divulgações, por mais que os agricultores modernos queiram muito ter um desses em seus campos, os valores não foram divulgados, mas poderá estar presente em breve aqui no Brasil. E aí, o que você achou sobre essa máquina que faz tudo no meio do campo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei e também compartilhar com os amigos. Não se esqueça de acionar o sininho. Bom, pessoal, então, como vocês viram, essa é uma máquina, na verdade, ela é um protótipo, né, que ainda está em fase de testes. Essa máquina, eu não sei se ela ainda está aqui no Brasil, ela estava lá no norte do país, na fazenda de um dos maiores produtores aí de grãos do país. Então, assim, ela é uma máquina que nem o fabricante ainda ele tem um valor estipulado e ainda não está sendo comercializado, né? Já puxando um gancho aí de máquinas automatizadas, a Case, ela lançou no mercado e também numa feira de agropecuária, um trator também autônomo. Mas, diferente como a gente observou nessa máquina alemã, que ela possui uma cabine, que ela é até giratória, essa máquina aqui, ela não possui cabine. Então, ela é totalmente automatizada, né? Então, qual que é a proposta da empresa? É que, nos próximos anos, há uma tendência da diminuição da mão de obra especializada para operadores, né? Isso a gente já observa em algumas regiões do país, né, que muitos operadores, eles são do sul e eles vão lá para o norte para realizar a colheita. Então, a proposta da Case justamente é que o operador ou o proprietário, ele esteja monitorando remotamente esse trator através de um tablet ou de um computador, e enquanto ele realiza outras atividades na propriedade. Em relação à colheita, pessoal, eu achei esse vídeo aqui ele muito interessante, de uma máquina que ele faz a colheita de morango.
é uma empresa espanhola. Hoje a Espanha ela é um dos maiores produtores dessa fruta, do morango, e essa empresa ela desenvolveu uma máquina que ela realiza a seleção e a colheita desses morangos. E é interessante que um dos seus componentes é o sensor óptico. Então, através desse sensor, ela consegue identificar o fruto vermelho, o fruto que está maduro, com o fruto que ainda está branco, que está meio verde, como um fruto ainda não apto para colheita. Ok. Vamos falar um pouquinho agora de um sistema de irrigação inteligente. Então, nós vimos aí máquinas totalmente autônomas, né, que realiza alguns tratos culturais e máquinas de colheita. E a irrigação, pessoal, ela também pode ser uma irrigação de precisão. E como que é essa irrigação de precisão? Nada mais é do que eu disponibilizar para a planta aquilo que ela e o sistema, né, a atmosfera tudo, ele demandou de água, né, evapotranspirou. Mas esse sistema, ele requer aí um aglomerado de algumas informações, né? Então, você tem que primeiro avaliar 3 componentes para você realizar um sistema de irrigação inteligente. Primeiro, é o tipo de solo. Segundo, a cultura que está cultivando e o clima. Então, vamos observar mais de perto. Em relação ao solo, pessoal, o que leva-se em consideração esse sistema é a textura desse solo. Então, como eu havia falado, solos com teores maior de argila, então são solos que eles têm uma maior capacidade de retenção dessa água em comparação a solos arenosos. E existem sensores que conseguem mensurar essa umidade do solo. Esse sensor que eu trouxe nessa imagem aí, ele até é vendido no AliExpress. Só para vocês terem noção, ele custa em torno de 5 a 10 reais. Né? E ele pode ser configurado numa placa de Arduino. Né? Então, assim, em relação à umidade do solo, ela pode ser aferida por um sensor simples, né, de umidade, que ele consegue quantificar. Já em relação à cultura, aí já requer alguns estudos em cima, né? Então, a gente sabe que a cultura ela não tem uma demanda única, desde quando ela germinou e quando ela já está no seu período de senescência. Ela tem um período que ela aumenta essa demanda hídrica. Então, como vocês podem observar esse gráfico aí central, ele mostra a demanda hídrica diária da soja. Então, a gente pode observar que a demanda hídrica maior que a soja tem é quando ela está entrando na sua fase reprodutiva. Então, é na fase que ela está desenvolvendo a sua vagem, né, o grão, ele está enchendo o grão. Então, ali a gente pode observar que tem uma demanda de até 7, quase 8, né? 8 milímetros aí diário. Então, é importante ter esses estudos também em relação à fase fenológica que essa cultura está e qual cultura está no campo, né? E outro fator importante também é o clima. Então, através de estações meteorológicas, que hoje em dia essas estações elas já estão
está sendo mais barateado, né, em virtude justamente de desenvolver novos mecanismos de produção a baixo custo. Então, essas estações, elas conseguem aí aferir a temperatura, a umidade, a radiação solar e o vento, né? Então, ela consegue mensurar esses fatores abióticos que eles são imprescindíveis também para realizar o cálculo de irrigação. Hoje, no Brasil, pelo menos que eu tenho mais contato, né, com a empresa Irriger, eles disponibilizam essa irrigação inteligente. E através desses 3 pontos, né, que você consegue determinar quando e como aplicar, né? Então, você tem quando você vai aplicar e quanto de quantidade você vai aplicar, né? E esse sistema, embasado nesses 3 fatores, ele consegue te dar essa posição, né? De quando você vai irrigar e a quantidade de água que você vai aplicar, de maneira eficiente. E aí, pessoal, para finalizar, eu não poderia deixar de falar dos VANTs, né? Dos veículos aéreos não tripulados. Hoje em dia, os drones eles estão começando a baixar um pouco o seu preço de custo, né? A gente tem aí um mercado chinês muito grande de produção de drones que estão entrando aqui no Brasil, né? E, basicamente, pessoal, o drone, ele tem essa utilidade como monitoramento, né? Ele é muito utilizado em áreas de pecuária, porque ele consegue realizar o monitoramento e até a contagem desses animais através de um software. Ele consegue realizar o mapeamento dessa área através de câmeras especiais. Esses drones, eles conseguem avaliar o estado nutricional dessa planta, né? Então, lembra do N-sensor, como eu falei? Então, é algo semelhante também, né? Em termos de tecnologia, de hardware e software, e déficit hídrico. E também, principal, né? A aplicação de agroquímico. Hoje, eu estava fazendo uma pesquisa em média, quanto que custaria um drone para aplicar de agroquímico, né, que tem uma capacidade aí de 10 litros. Ele custa, em média, de 100 a 500 mil reais. Então, assim, hoje, por um produtor médio, acaba sendo uma realidade bem longe, assim, de acontecer, né? Então, o que está acontecendo no mercado do agronegócio? Foi criado um nicho de empresas que elas prestam esse serviço para o agricultor. Esse pessoal ali, eles são treinados, né, de horas de voo, com o drone, e eles conseguem realizar essa aplicação. O custo médio, dependendo aí da empresa, eles cobram em torno de 100 a 200 reais o hectare. E algumas pesquisas, ele mostram que o drone, ele é muito mais eficiente em relação à aplicação aérea de avião. Por quê? Porque o drone, você consegue realizar a aplicação em muito baixa altitude, em relação ao avião, né, que até não é seguro. Com isso, você garante o maior contato do produto com a planta, né? Então, você tem uma maior eficiência na aplicação. E, pessoal, em termos de tipos de drones, né? Hoje nós temos no mercado aí 2 tipos de drone. O drone com asa rotativa e o drone de asa fixa, né? Quais são as diferenças entre eles? O de asa fixa, ele é mais usado, mais indicado para quando você quer fazer um monitoramento em áreas longas, né? Áreas grandes. Por quê? Porque ele possui uma autonomia de voo bem maior que o rotativo, né? Entretanto, o rotativo, você consegue avaliar de maneira mais eficiente algum ponto específico, né? Porque ele funciona como um helicóptero, ele consegue parar o voo para
registrar a imagem, diferentemente do de asa fixa. Em relação a câmeras, né, fotográficas que podem ser acopladas a esses drones, nós temos aí hoje no mercado as principais, né, são essas 4 tipos. Nós temos a primeira, que ela é a básica, ela é semelhante a câmeras dos nossos celular, né, que ela usa aí a banda RGB, que é Red, Green e Blue, né? Então, ela realiza aí uma imagem e registra, né, fotografa. Isso permite você ter um monitoramento e até se você está fazendo uso de algum software, ele pode também realizar a contagem de animais. Aí depois nós temos as câmeras com maior tecnologia, né, que é a multiespectral. Então, essas câmeras, elas conseguem registrar imagens e através dessas bandas espectrais, você consegue realizar a sobreposição dessas imagens de acordo com a banda e ela vai gerar uma imagem de acordo com o que você objetiva, né? Então, uma área que tem déficit hídrico, como eu mostrei para os meus alunos na aula de agricultura de precisão. Então, essas câmeras, essas bandas, na verdade, de acordo com a sua conformação, ela vai retratar uma realidade ali daquela área, né? Seja de deficiência hídrica ou de deficiência nutricional. Essa câmera, ela é um pouquinho cara, tá em torno aí de R$40 mil até R$70 mil, né? E uma câmera muito mais cara que essa multiespectral é a hiperespectral, né? O que ela tem de inovação é que ela tem simplesmente 40 bandas espectrais. Então, com isso, você pode fazer análises muito mais complexas, né? E completas também em relação à multiespectral. E, por fim, nós temos aí a câmera termal. Então, ela consegue aferir aí a temperatura do objeto. Ela é utilizada mais em áreas não agrícola, mas na área biológica. Então, monitoramento de reserva para ver se há focos de incêndio, né? Mas ela também é eficiente para a área da agricultura. Então, ela consegue destacar áreas que não há palhada, né? Então, áreas que não tem palhada, geralmente o sol, né, quando ele incide, a temperatura do solo é muito mais elevada do que uma área com cobertura. E essa câmera térmica você também consegue distinguir essa temperatura através da massa vegetativa presente na área. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar basicamente era isso, era uma introdução, mostrar algumas novidades que estão no mercado, né, e algumas tendências aí que eu acredito que nos próximos anos vão se firmar, que é o drone, principalmente a aplicação, né, para propriedades aí curtas e médias propriedades, né. Passo a palavra novamente para o professor Antônio e fico à disposição. Professor André, em nome da Unifates EAD, gostaria de expressar nossa maior gratidão por sua incrível aula. Mais uma vez, obrigado. Desejo a todos uma boa noite.